Depois que vocês encheram meu direct de perguntas sobre diabetes, eu resolvi, como eu havia falado, né, na outra live, que eu vinha fazer uma live só de diabetes. Então, é hoje, live de diabetes. Eu não vou começar a discorrer aqui um monte de como é o diagnóstico, quais são os parâmetros que a gente usa para fechar o diagnóstico de diabetes, quais são os testes que a gente faz, né, os exames que a gente pede, discorrer aqui toda a fisiopatologia do diabetes. Não é meu intuito. Meu intuito é que você que tenha diabetes, ou que tem diabetes na família, ou que seu pai e sua mãe eram diabetes e tiveram um problema, você deve conhecer muito bem o curso da diabetes, né, e o que ela acontece. Meu intuito é que você entenda o que acontece com você e o que a gente consegue manejar para melhorar a sua vida. Por muito tempo, a gente achou que a diabetes era uma doença genética, hereditária, e que, portanto, se o seu pai e sua mãe tinham diabetes, você fatalmente ia ter. Isso não é mais verdade, a gente já sabe disso. No entanto, as faculdades de medicina, as faculdades de nutrição, elas continuam ainda, não sei se eu posso dizer que pregando isso, talvez não, mas eu penso que elas dão pouca ênfase no que a gente consegue fazer para evitar, porque é uma doença que a gente consegue evitar. A diabetes, ela aumentou muito nos últimos 30, 40 anos, muito, fruto da alimentação que a gente tinha, porque os nossos genes, eles são os mesmos, desde o homem das cavernas até hoje. A gente mudou muito pouco, geneticamente falando. Nosso genoma, aquilo que tem lá no centro da nossa célula, dentro do núcleo, aquilo ali mudou pouco. Então, por que só nos últimos anos é que a diabetes tem essa explosão? Aí a gente pode incluir a obesidade aí no meio também. Por que só nos últimos anos a obesidade explodiu tanto, se o nosso gene é o mesmo? Aí começou a dúvida e as pessoas começaram a questionar isso e foram estudar. Então, o que já se sabe, né? É só a gente perder um pouco de tempo, horas bunda cadeira, né, que a gente chama, para ver o que aconteceu com isso tudo. Aconteceu que a nossa alimentação mudou, o nosso estilo de vida mudou. Hoje a gente faz muito menos exercício do que na época das cavernas, que a gente tinha que sair para caçar. Então, a gente come muito errado, a gente come muito produto da indústria, a gente come muito menos comida de verdade, e a gente faz muito menos exercício. Essa junção de coisas que levam a gente a ficar doente. E no fim, a maior quantidade de doenças que a gente tem são a diabetes e a obesidade. Então, o que acontece? Quando a gente come, vou explicar no comecinho, né, pra gente entender como que a gente consegue manejar a nossa dieta. Quando a gente come carboidrato, e carboidrato é pão, massa, batata, mandioca, pizza e tudo que a gente deriva disso, tá? Então, uma lasanha é uma massa, uma torta é uma massa, açúcar, qualquer coisa que é feita com açúcar, doce, é um carboidrato, tudo isso é carboidrato. Quando a gente come carboidrato, a gente quebra esse carboidrato em glicose, que é a menor porçãozinha do carboidrato, que é a glicose. E aí essa glicose ela é absorvida, vai para a corrente sanguínea. Eu expliquei isso numa live também, bem antiga, já tem um tempo. Essa glicose ela vai ser absorvida no intestino, vai para a corrente sanguínea recebe aquele monte de glicose, o seu pâncreas vê que tem um monte de glicose, opa, preciso liberar insulina. Aí ele libera insulina, que é um hormônio anabólico, que é um hormônio importante, não é o vilão, a gente precisa dele, sem ele a gente morre. Diabético tipo 1 que não produz insulina tem problemas muito sérios e precisam injetar insulina, porque sem a insulina eles morrem. Enfim, o pâncreas libera a insulina vai abrir a portinha da célula e colocar essa glicose para dentro. Porque essa glicose no sangue é como se ela fosse tóxica, vamos dizer assim. Ela vai glicando, ver se tem alguma coisa que vocês lembram dessa palavra. Ela vai glicando algumas proteínas. Ela vai glicando, que é lesionando, oxidando, bem simples para vocês entenderem.
algumas proteínas de alguns lugares. Então, ela vai glicando a proteína da sua hemácia, hemoglobina glicada. Ela glicou, ela foi glicada pela glicose, tá? Foi lesionada pela glicose. Ela vai glicando a parede do seu vaso, ela vai glicando o seu rim, ela vai glicando a sua retina, ela vai glicando o seu cérebro. Então, ela vai lesionando todas essas partes do seu corpo. Por isso que é uma doença que a gente fala uma doença sistêmica, que ela afeta vários órgãos, tá? Pensando nisso tudo que eu falei, a gente já pode ir associando o que é que vai causando ao longo do tempo essa glicose alta no seu sangue, né? Então, você vai tendo problemas de circulação, então você pode ter câncer, AVC, a gente tem amputação de membros, porque a gente diminui a circulação, a gente tem neuropatia, que vai glicando os nervos, eu não esqueci de falar dos nervos, a gente tem problema de cegueira, porque ela vai afetando a retina, a gente tem problema cerebral, a gente tem problema cardíaco, a gente tem problema renal, tudo isso porque você tem muitas vezes ao dia, por um período de tempo muito grande, uma glicose alta no seu sangue. Então, ela vai machucando, lesionando todas as partes do seu corpo. E se isso continua por um longo período, você vai ter todas essas consequências da glicose alta. Então, essas são as consequências do diabetes. Eu resumo do resumo, na forma mais simples que eu consigo trazer para vocês. É isso que acontece. Então, aí vocês já vão começar a pensar, putz, fulano teve diabetes, teve que amputar o pé, fulano teve diabetes, tem problema renal, fulano teve diabetes, começou a ficar cego, fulano teve diabetes, começou a ter problema cardíaco, fulano teve diabetes, teve algum problema cerebral. Tem livros já dizendo, tem pesquisas chamando de diabetes tipo 3, as doenças neurológicas, né? Então, Alzheimer, Parkinson, demência, então estão começando a classificar como diabetes tipo 3, que são essas doenças. Tem muita associação da diabetes alta com todos esses problemas neurológicos que eu citei para vocês agora. Então, é isso que acontece. Agora é o seguinte, vamos pensar assim. Se eu tenho, isso aqui é do Dr. Souto, viu? É o cara que é o papa da low carb no Brasil. Essa comparação é dele e eu acho genial. E eu vou repetir. Se você é alérgico a camarão, né? Você comeu a camarão uma vez, passou mal, pipocou, começou a inchar, começou a sufocar, que são os casos mais graves, né? Enfim, você tem algum tipo de alergia, algum sintoma alérgico a camarão. O que você vai fazer? Você vai insistir em comer camarão? Ou você vai parar de comer camarão? Ou você vai tomar um remedinho e continuar comendo camarão? O que você faz? Você corta o camarão, certo? Você elimina o camarão da sua vida. Você não vai mais comer camarão. Vai fazer o quê? Tem alergia. Então, eu não vou comer mais camarão. Fim. Encerrou. Não é isso que a gente faz? Se a gente tem alergia a amendoim, o que a gente faz? A gente não come mais amendoim. Ninguém vai no médico e o médico fala pra você, então, você tem alergia a amendoim? Então, quando você quiser comer amendoim, vai passar a mão na sua cabeça. Você gosta muito de amendoim? Então tá bom, quando você quiser comer amendoim, você toma aqui esse remedinho e aí você come amendoim. É isso que acontece? Ou todo mundo fala pra você, você não pode comer amendoim, porque senão você pode morrer. Não é isso? Com diabetes é diferente. Você tem um problema para metabolizar o carboidrato, você tem excesso de açúcar no sangue, você não produz a quantidade suficiente de insulina para colocar esse açúcar rapidamente do seu sangue para dentro da sua célula. E o que você faz? Você vai no médico e o médico faz o seguinte: não, tudo bem, continua comendo seu carboidrato e toma aqui esse medicamento, toma aqui esse remedinho. Aí você faz. Isso dá um resultado por um tempo. Passou um tempo, porque é uma doença progressiva e a gente sabe disso, ela é progressiva se você não toma nenhum cuidado. Se você não faz uma dieta, se não muda o seu estilo de vida, é progressivo. Aí você faz o quê? Volta no médico. Aí o médico fala o quê pra você? Ah, não, tudo bem, você tem isso, não deu certo essa medicação, então vamos colocar mais essa medicação. E aí vai. Aí passa muito tempo, você volta lá, já tá com duas. Não deu, então, putz. Às vezes ele coloca mais uma,
às vezes ele já te coloca na insulina. E aí você continua comendo a mesma quantidade de carboidrato, só que agora você tem um monte de medicação. Aonde é que isso vai parar? Aonde é? Você vai ter todos esses problemas que eu tô te falando, ainda cheio de medicação, gastando um monte de dinheiro por mês. Porque você não está tratando a causa do problema, você está tratando o sintoma. Qual é a causa do problema? O carboidrato. Você não metaboliza bem o carboidrato. É como se você fosse alérgico ao carboidrato. Simplificando, você é como se fosse alérgico. Você não pode comer carboidrato. Não pode. Você tem um excesso de peso aí também? Pior ainda. Então, o negócio é o seguinte, uma das bases para a gente reverter o diabético é a alimentação. É na alimentação, é na restrição de carboidrato, é na dieta low carb, para a gente dar nome aos bois, que a gente consegue segurar o diabetes. A gente consegue reverter o diabetes e a gente consegue segurar a progressão do diabetes. A gente consegue retirar a medicação, às vezes a gente consegue retirar a insulina, enfim. Você precisa fazer a low carb. É isso. Ou o seu futuro é esse. O seu futuro é problemas, né, de neuropatia, vai ter amputação de membro, vai ter... Desculpa se eu tô chocando, desculpa.